Olá, está começando a partir de agora pela TV Assembleia mais um programa em discussão. E hoje o tema para o nosso debate é a crise política que envolve o país. É uma das maiores que o Brasil já vivenciou, porque envolve o presidente Michel Temer e muitos representantes do povo no Congresso Nacional. Aqui em estúdio conosco estão o deputado Jeová Campos, do PSB, e também o deputado Renato Gadelha, do PSC, a quem nós agradecemos pela presença e pela colaboração para tratar desse tema tão atual e que preocupa o brasileiro. Eu começaria, deputado Jeová Campos, lhe perguntando: há condições do presidente Michel Temer se manter nas atuais circunstâncias, ele que foi gravado pelos delatores, os donos da JBS, chancelando um acordo para pagar pelo silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha? Eu vou pedir a você licença para falar um pouco do que eu estou tentando compreender do Brasil. Certo. Primeiro, os portugueses, quando chegaram aqui, eles não vieram dialogar com os donos das terras, que eram os índios. Eles massacraram os índios e tomaram de conta das terras. E ainda mais quiseram impor a religião dos europeus. Depois acharam pouco, trouxeram os escravos para cá, escravizaram pela cor, fizeram essa maldade. Hoje nós temos que pedir desculpa à raça negra por tudo que aconteceu. Vamos agora para o século mais recente. O último milênio. Em 30 nós tivemos uma grande, chamada Revolução de 30, deputado Renato. E no bojo da discussão você tinha ali, além da disputa do café com leite, você ainda tinha o problema das denúncias de corrupção. Quando chega em 54, como foi que, lamentavelmente, Getúlio Vargas saiu da cena política? Eu acho que depois do Lula, o maior líder político desse país. Getúlio suicidou-se com todo tipo de acusação de corrupção e de desmando de toda a natureza. Chega a 64, os militares assumem o governo também sob a acusação de corrupção, porque o Jânio Quadros tinha ganho as eleições sob o argumento: vamos varrer, vai, vassourinha, e não varreu, e aí, infelizmente, renuncia à presidência, assume João Goulart, porque houve um movimento pela legalidade. Dá um passo mais na frente, depois quando o Brasil entra num processo de republicanização com a nova Constituição, vem um caçador de Marajás, o debate também sobre corrupção. Esse caçador de Marajás, a Globo cria a figura de Collor, eleito como caçador de Marajás, e depois a gente viu que Collor nada mais era que filho de Arnaldo de Mello, que era um dos grandes escravagistas desse país. Damos um pulo para esse momento. Qual é o ponto crítico do debate? Corrupção de novo. Aí eu pergunto, seria isso a gens da cultura portuguesa que se implantou aqui? Porque dizem que mandaram para cá para nos colonizar o que havia de pior por lá. Dizem que era bandido, era embarcado nos navios para vir para o Brasil. E ainda mais recebiam aqui as terras, as capitanias hereditárias. Seria isso a gens sócio-étnica? Eu não estou querendo aceitar isso, não. Uma herança transmitida, né? Não estou. Mas quando eu faço essa rápida radiografia dos fatos históricos a que o nosso país está literalmente vinculado, eu sou esperançoso nesse país. Michel Temer, eu quero dizer uma coisa aqui que ninguém se assuste, tem que sair. Mas também deveria estar preso quem o gravou sem autorização judicial. Está completamente fora de conexão com o campo da decência e da moralidade do Procurador-Geral da República, que deveria ter prendido ao invés de ter favorecido esse Joesley Batista. Como é que esses caras ricaram profundamente nos últimos anos um patrimônio vultuoso utilizando a estrutura do Estado e ainda tem a disfarçatez de gravar o presidente da República. O presidente da República cometeu um erro gravíssimo e por do Jaburu para receber clandestinamente um empresário. Mas o empresário gravá-lo, denunciando que tinha juízes do lado dele, como tivesse comprado juízes, procuradores, e o procurador da República não ter prendido esse rapaz em flagrante, quando foi entregar essa fita. Eu, sinceramente, estou com dó do Brasil, mas eu acredito que o povo brasileiro vai sim dar rumo a esse país. Bom, e agora nós vamos saber a opinião do deputado Renato Gadelha sobre o mesmo assunto. Deputado, o senhor acha que Michel Temer tem condições de se manter no cargo? Olha, Michel Temer, eu, quinta-feira, cometi uma injustiça com ele, porque a Rede Globo criou
uma fantasia de que o presidente Michel Temer tinha sido gravado comprando o silêncio de Eduardo Cunha. E isso depois verificou-se que não foi a verdade. Um dos bandidos da JBS pediu a Temer para ir à casa dele. Tem que se dizer que Temer recusou 20 vezes esse pedido. Ele conseguiu o telefone pessoal da família de Temer. E Temer não teve a coragem de dizer que não receberia, e recebeu fora de hora. Mas a gente vê na gravação do áudio que ele tentava o tempo todo induzir Temer ao crime e ao erro. Então, quando o Temer diz é preciso manter isso, o senhor acha que ele não estava se referindo ao silêncio de Cunha? A mesada que seria paga pelo silêncio de Cunha? Isso vai aparecer a verdade, porque o perito Ricardo Molina, que já trabalhou em todos os lugares, é da Unicamp, ele diz que a gravação foi adulterada. Aquela hora de silêncio era a hora para evitar os cortes. Havia um zumbido e isso vai vir à tona. Vai ser uma reviravolta nesse país, certo? Mas eu quero dizer que é a maior crise que o país passa desde o suicídio de Vargas. Eu acho que é até maior do que o suicídio de Vargas. O desfecho de Vargas foi terrível, tremendo. Mas essa envolve não só o governo, mas o Congresso Nacional. E é preciso muita tranquilidade para que a gente saia desse período de turbulência. Eu acredito que para nós o melhor seria a implantação do regime parlamentarista. Era possível a gente, em pleno voo, continuar voando e mudar o comandante. Quando você... Não, eu acho que ele pode, não por esse episódio, ele pode não se sustentar pela chapa, no TSE. Esse episódio não vai derrubar Temer. De maneira nenhuma. O que eu acho é que a justiça errou. A justiça disse que Temer prevaricou porque aceitou ele falar. Ora, você não está gravando, o outro está. Temer, se fosse dizer que ele fez essas ofertas todas, ele chegava e dizia que Temer estava mentindo. Posso patear o deputado? Assim que ele terminar o raciocínio do deputado, sim. Não tinha como provar. Temer prevaricou porque não denunciou. Não denunciou porque não tinha prova. E ele fez o contrário. Ele editou, tentou corromper Temer, não conseguiu no CAD, que ele queria aprovar, não conseguiu no GÁS, não conseguiu no BNDES. E o que é que ele saiu? Ele fez uma operação com Temer para ganhar dinheiro. Ele fez uma denúncia, sabia que o dólar ia disparar, comprou $1 bilhão. Sabia que as ações dele iam cair, vendeu as ações na alta. Então ele fez um negócio usando o presidente da República. Eu acho que Temer pode cair pelo TSE, por essas razões não. Deputado Jeová Campos, o seu à parte. Eu gosto muito do deputado Renato, mas está numa situação difícil, cumprir o papel aqui do advogado do Temer. Temer não podia ter ido para o porão receber um empresário às altas horas da noite. Isso não é compatível com o cargo de presidente da República. Isso é inaceitável. Segundo, não é razoável, de forma nenhuma, os desdobramentos depois daquela conversa. Quem é o Louros? O Louros é o homem que conversou com o Joesley, marcando o horário da ida para falar com o Temer. E o Louros foi pego com a mão na botija. Renato, hoje a Polícia Federal recebeu. E o que é mais interessante, a mala não tinha mais de 500 mil, não. Tinham tirado, parece, 40 mil conto da mala. Sumiu dos 500. Tudo como foi conversado, isso, sinceramente, é uma coisa absurda. A história do silêncio do Cunha está mais do que evidenciada. A minha resignação do Procurador da República ter permitido essas facilidades para o Joesley é porque ele deveria ter determinado a prisão dele de imediato. Porque ele cometeu ilegalidade quando foi gravar o presidente da República sem qualquer autorização judicial. Ele violentou e desmoralizou a instituição presidência da República. Se o presidente conestou com aquela conduta, esse é um problema do presidente. Mas o papel do Procurador-Geral da República é defender a República que somos todos nós, o povo brasileiro. Se o presidente estava errado na conduta, que fosse representado como de fato foi, está sendo no Supremo Tribunal Federal, e ele prove se é inocente ou não. Mas a conduta política do presidente de receber um empresário, altas horas da noite, no porão do Palácio, sem agenda, sem conhecimento público, sinceramente, tornou-se insustentável. Da mesma forma que é insustentável esse Congresso,
dar luzes para o Brasil. O Congresso que elegeu Eduardo Cunha, o deputado Renato. A presidenta Dilma perdeu a presidência da Câmara para Eduardo Cunha. Por quê? Porque Eduardo Cunha utilizou o dinheiro da propina das empresas, financiou os deputados federais no Brasil, tem uma bancada acima de 200 deputados, só ele está preso, os outros todos estão lá no Planalto. Esses deputados têm legitimidade para nos representar? Não tem a menor legitimidade. Esses deputados estão literalmente comprometidos com a corrupção, com o golpe de Estado que foi dado nesse país. Ora, tiraram Dilma, que a Dilma fez pedalada. E agora a gente vê as malas de dinheiro. Que moral hoje tem o PSDB para sustentar essa política de reformas, como eles querem trabalhistas, já entregaram o petróleo, querem da Previdência. Que condições tem sob o comando agora de quem? Olha, tenho muito respeito ao gerenciado, mas botaram ele, sinceramente, numa forca. Só uma saída, eleições diretas já, fora tempo. Nós vamos a um breve intervalo e na volta, pois não, deputado. Ele foi citado, gostaria de ter direito à réplica. Terá, na linguagem... certamente. Podemos fazer a réplica, então, no próximo bloco, porque nós já estamos com o tempo praticamente esgotado nesse. E no próximo bloco também, além da réplica do deputado Renato Gadelha, nós vamos falar sobre a tese de eleições diretas e também sobre essas crises que envolvem outros parlamentares, como o deputado Rocha Loures e o senador afastado Aécio Neves. Estamos de volta com o Em Discussão, hoje falando sobre a crise política que envolve o presidente Michel Temer e alguns dos representantes populares no Congresso Nacional. O debate está tão quente que já teve um pedido de réplica feito pelo deputado Renato Gadelha e nós vamos a essa réplica agora, deputado, o senhor com a palavra, para contrapor aí a citação que foi feita ao seu nome pelo deputado Jeová Campos. Eu sei que é muito difícil o debate, mas eu gosto de debater com o Jeová, porque ele engrandece a mim e a todos que participam com ele. Agora, eu estou pedindo a réplica porque ele disse que o Rocha Loures saiu com pasta de dinheiro. Tudo bem, isso é por analogia que isso seria para Temer. Eu pergunto a ele, Palocci está preso, Vacari está preso, Lula é culpado? Eram pessoas da extrema confiança de Lula, então é preciso apurar os fatos. Às vezes as aparências enganam, então não vamos julgar prematuramente. Era só explicar isso e que Temer vai ser julgado pelo Supremo Tribunal e também no TSE. E vamos esperar o resultado. Eu disse que ia pedir desculpa porque acho que Temer não convidou aquele cidadão. Deputado, você não merece pedir desculpa. Não, pedir desculpa porque eu disse que ele agiu, ele cometeu a imbecilidade. E um perto dele, Sandro Mabel, na sala vizinha, que pediu para sair agora. Gedel, que todo mundo conhece a biografia dele. E agora aparece esse Louros. Todos os assessores diretos do presidente caíram, todos envolvidos em profundos escândalos. E os assessores de Lula que estão na cadeia? Eu acho muito grave. Acho muito grave e não dá aqui para passar panos. Guido Mantega, Palocci. Gravíssimo. Certo? Gravíssimo. Agora eu acho muito... Zé Disseu, tudo era... Muito grave. Faziam parte do governo. Muito grave. Agora, eu continuo dizendo aqui. Presidente Michel Temer. Ele não poderia ter intermediários como aquele deputado, o Rocha Loures. O camarada aqui não tem caráter. O camarada que recebeu uma mala de dinheiro, sendo assessor direto do presidente da República, uma mala de 500 mil. Ele não podia nunca fazer isso, rapaz, com o presidente. Se não era para o presidente, esse dinheiro era para quem? Mesmo que fosse para ele próprio, ele não podia receber. Teria que preservar a relação política que ele tinha com o presidente. Da mesma forma que o Unes disse que recebeu o pacote no escritório dele. Né? O Gedel caiu, todo mundo sabe pela interferência que estava fazendo dentro do governo. Sinceramente, eu não posso falar nada do Sandro Mabel, mas o Sandro ficou tão assustado que correu, porque era um assessor dele sem remuneração. Então, sinceramente, excelentíssimo presidente da República, Michel Temer, faça um favor, Brasil. Faça, Vossa Excelência tem a condição de fazer, entrar para a história. Manda uma proposta de emenda à Constituição e pede para os teus capangas no Congresso aprovar, convocando o povo para decidir. Não tem outra alternativa. É o povo decidir. Esse Congresso
completamente bichado, tem exceções. Não vamos ser injustos, tem exceções. Em todos os partidos tem exceções. Mas não dá para esse Congresso substituir o povo agora nessa saída política. Tem que ser a soberania do voto popular. O povo precisa se reencontrar com a democracia brasileira, que foi literalmente violentada sob argumento de pedaladas. Quando, na verdade, a crise é extremamente grave e profunda, a política perdeu para a política. E isso é que dói em mim e me constrange. O judiciário, quem está tomando conta da política. O papel de juiz é julgar, não é dar opinião e não é ser capa de jornal e nem manchete de Rede Globo. Os juízes no Brasil não estão servindo para ser manchetes. Isso é completamente postura de papel político. E a política não pode ser com o judiciário. A política tem que ser com os políticos. A política brasileira precisa se encontrar com a política. E só um caminho. O povo reorientando a forma de caminhar. Bom, o deputado Renato Gadelha estava em Dócio aqui querendo participar, deputado, então fique à vontade. É porque o deputado Tomou parte do seu gosta de tempo, falar né? muito, levou muito do meu tempo. E ele fala muito bem, certo? Principalmente acusando. Ele defende muito bem, mas acusando ele é mais forte ainda. Mas eu quero dizer que esse monstro, JBS, Joesley Batista e Wesley, eles foram criação do governo do PT, do governo Lula. Porque o faturamento deles em 2003 era de 1 bilhão e 700 mil dólares, 700 milhões de dólares. Hoje o faturamento é de 170 bilhões de dólares. Em 10 anos. Como é que se consegue isso? Ele pegou o dinheiro do BNDES, que era para ser emprestado a vários empresários no Brasil, e levou todo o dinheiro do BNDES. 10 bilhões, só o que se fala no começo. E aí ele não gerou emprego aqui não. Ele foi comprar empresa nos Estados Unidos, 26 empresas, empresa na China, empresa em toda parte, não criou um emprego aqui. Todo mundo até reclamou como é que o governo estava dando esse dinheiro para uma única pessoa, quando podia beneficiar vários empresários. E não criou emprego aqui não, criou fora e preparou a saída dele. Comprou dinheiro, comprou dólar na alta, ou melhor, na baixa e vendeu na alta. Vendeu as ações dele, depois recomprou na baixa, vendeu em alta. É um verdadeiro bandido e que usou o governo brasileiro, porque a empresa nacional, ela está muito mal das pernas. Ela vive desse jeito, pegando dinheiro do governo e não pagando. Vai aparecer, Jeová, a causa disso tudo. Tem outras empresas, grandes empresas, que quando foram chamadas a pagar o BNDES, não conseguiram pagar e aí foram a Temer para perdoar a dívida. Esse foi o grande lance que está acontecendo no país. Quando aparecer a CPI, a denúncia do BNDES, aí é que vocês vão ver escândalo, porque é muito dinheiro. O BNDES aplicou mais recursos com esses falsos empresários do que o plano Marshall para recuperar a Europa depois da guerra. Se você imaginar isso, é um absurdo. Como é que se gasta mais com esses 10 empresários, 20 empresários, do que se gastou para recuperar a Europa depois da guerra? Então, é preciso que a justiça brasileira faça o dever de casa. Esse cidadão não foi preso um dia, esse cidadão está na Europa, certo? Como disse um jornalista da revista Piauí, 2 caipiras enganaram a justiça, o governo, estão em Nova York gastando o nosso dinheiro e solto. Nem uma tornozeleira eles têm, certo? Ao passo que Marcelo Odebrecht, que era até então um empresário sério, entrou nessa mesma corrupção, está há 2 anos na cadeia. E esses que surrupiaram de forma escandalosa estão aqui. E disseram na delação dele que receberam esse dinheiro do BNDES através de Guido Mantega. Guido Mantega mandava o banco fazer sem as garantias reais para pagar essa dívida, e aí ficaram ricos e foram embora. Deputado, o seu colega Jeová Campos já falou sobre a questão das diretas já. O senhor disse que acha que por esse episódio da JBS, Temer não cai, mas ele pode cair no julgamento da chapa Dilma Temer. No caso de Michel Temer cair, cabe direta já?
Cabe sim, concordo plenamente. Eu acho que esse Congresso não pode escolher um presidente da República. Não tem legitimidade, a população não vai aceitar, certo? É preciso também dar nome aos bois, porque ele disse que 1.878 políticos receberam dinheiro. É preciso que ele diga, e eu vou pedir que se saia esses nomes, porque eu, Jeová, que não temos nada a ver com isso, estamos sendo punidos, porque hoje está todo mundo calçando 40, todo político é ladrão. E eu não me sinto assim, nem Jeová. Só uma janelinha. Inclusive, ontem aqui na casa eu vi um debate e eu fiquei até constrangido. Porque tem colegas nossos deputados que receberam dinheiro dos seus partidos, ou de partidos aliados, e não sabendo que estava recebendo dinheiro desse mar de lamas. Eu até prestei minha solidariedade, porque é verdade. É verdade. Eu não tenho medo de dizer aqui nessa sessão, por exemplo, em 2010, a campanha de deputado federal, que eu perdi a eleição, eu recebi dinheiro do Partido dos Trabalhadores. Inclusive está declarado na minha prestação de contas. Mas quem de nós, por exemplo, poderia imaginar que esse dinheiro não viria de fontes não legítimas? Não poderia. De maneira alguma. Ontem eu mesmo prestei solidariedade aqui a alguns colegas deputados, porque, sinceramente, o sistema nosso, ele entrou num empobrecimento tão profundo, e esse Congresso está tão vinculado a esse sofrimento político, que ele não tem sangue para dar qualquer espaço de energia e de luzes para a política brasileira. E eu estou, sinceramente, muito preocupado do Judiciário fazer a política. O Judiciário não é para fazer política. O Judiciário é para dizer o direito. O Procurador-Geral da República não é para fazer denuncismo. O Procurador-Geral da República não é para proteger ninguém. O Procurador-Geral da República é para defender a República, defender os princípios constitucionais, do princípio da inocência, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do sigilo da fonte. Do sigilo da fonte. Eu posso nem gostar daquele rapaz da Veja que saiu. Reinaldo Azevedo. Pois é, mas não poderia ser execrado daquela forma. Outra coisa que eu acho extremamente grave, se um depoimento em juízo não é para ir para a Rede Globo, não. Não é para a TV Assembleia, não. Um depoimento é para o juiz tirar suas dúvidas sobre os fatos e depois, com grau de certeza, julgar. Juiz não é para ser ator de novela. Juiz não é para dar audiência à televisão. Juiz é para dizer o direito. Nós precisamos recuperar o protagonismo da política. A política está sepultada. E se nós não tivermos cuidado, vai ter missa de 30º dia e de aniversário. Deputado Renato Gadelha, fechada a janela de Jeová, com a palavra o senhor. Não, eu concordo plenamente com o que ele disse. Está tudo errado nesse país, inclusive essa do juiz querer se arvorar de político. O juiz é para cumprir as leis que o Congresso cria, certo? Agora, ele está fazendo leis, está legislando em nome da gente, está punindo sem ter a devida aquiescência do Congresso, como a Constituição reza. Por exemplo, essa prisão que foi feita de Delcídio, a prisão que querem fazer agora de Aécio, tem que ser, não pode violar a Constituição, é um direito dele. Cometeu o crime, cometeu. Agora, tem que pedir ao Congresso a ordem, a autorização. Suprimir a competência do Congresso. Quem afasta um senador ou um deputado tem que ser a Câmara, ou então, a não ser um caso de um crime comum em flagrante delito. Em flagrante delito. Mas veja só, o que eu estou achando, no caso de essa até aqui, infelizmente, foi um caso muito grave, eu também não vou fulanizar aqui no debate. Mas, porém, um Congresso que está deixando suas prerrogativas constitucionais, a sua capacidade política e técnica ser suprimida por decisão do Judiciário, eu, inclusive, não tenho nada com o senhor Renan Calheiros, não gosto dessa figura, mas eu gostei quando ele deu o murro na mesa, quando peitou o Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal, na verdade, está cumprindo o papel agora de legislador. Está invadindo as prerrogativas. Não pode ser. Como é que alguém pode ser conduzido coercitivamente quando o Código de Processo Penal diz, textualmente, quando uma pessoa, réu ou testemunha, for convocada para comparecer à autoridade competente e não comparece, desobedecendo a ordem judicial ou a ordem do delegado, far-se-á a condução coercitiva. O que estavam fazendo no Brasil? Você nem sabia que ia ser chamado para depor. Iam arrancar você da sua casa, vasculhavam a sua casa. Quem fez isso
todo mundo sabe na história quem fez. Stalin fez isso e também Hitler fez isso. E o mundo abominou essa conduta. E nós vamos implantar esses germes de tragédia e de genocídio que aconteceu no mundo aqui no nosso país. Você ter sua casa violada. Onde é que está isso? Onde é que está escrito isso? Qual é a lei que escreveu essa nova norma? A cabeça de um juiz, de Sua Excelência Sérgio Moro, que para mim deveria estar preso, porque não respeita as leis. Juiz é para julgar. Juiz não é para fazer lei. Deputado, eu sei que o senhor está querendo fazer não, uma eu só estou consideração. querendo é uma janelinha. Pois não. É uma brechinha. E para corroborar com ele. Porque o juiz está legislando, está fazendo política e esquecendo de fazer justiça. Porque, como bem disse o deputado Jeová, esse cidadão, esse bandido, cafajeste do Joesley, ele disse que estava subornando, comprando juízes. E a justiça... E o procurador da época nada. A procurador achou que devia, mandou ele embora para os Estados Unidos. Que é isso, gente? Um crime grave desse. Eu estou comprando um juiz federal. E estou aplaudindo o procurador como se ele tivesse feito a coisa certa. Ele prevaricou. Essa aqui é a grande verdade. Não devia de jeito nenhum deixar esse homem agora na avenida, na Quinta Avenida, a mais cara do mundo, tomando uísque escocês. Ah, você já foi lá? Hein? Eu já passei a pé. Então, nós vamos a um breve intervalo e voltamos para concluir essa nossa conversa falando sobre a grave crise que envolve o presidente Michel Temer e alguns dos nossos congressistas. Discussão que hoje trata da grave crise política envolvendo o presidente Michel Temer e alguns deputados e senadores está de volta e nós vamos tratar agora de um outro aspecto desse assunto, que é a questão das reformas. Nós falamos há pouco, os senhores comentaram que o Congresso não teria legitimidade para escolher um novo presidente, aí eu pergunto, as reformas aprovadas recentemente, uma delas já foi aprovada recentemente, a outra está em curso, tem legitimidade para serem postas em prática ou se anula também as reformas? Não, eu acho que continua, mas aí é um assunto para o advogado Jeová Campos. Eu acho que a coisa julgada não pode ser anulada, a não ser, ele vai dizer isso, em que forma poderia ser. O Congresso até então não estava acusado dessas coisas todas, já tinha vários indícios, mas foi permitida a votação. Passou. Agora, se o Congresso for punido, e aí é preciso separar o joio do trigo, quem é que estava envolvido, quem votou, quem vai sair do Congresso, porque não se fala em cassação de deputados e senadores, só se fala na do presidente Temer. Mas todo mundo sabe que tem vários deputados citados, envolvidos e senadores também. E essas pessoas não vão ser punidas, tira o presidente, passa-se uma régua e limpa o passado. Isso aí, com a palavra, o deputado Jeová Campos. Enquanto o Renato falava aqui, eu fiquei pensando comigo mesmo. Uma conjuntura como essa, pessoas que têm ideias como o Renato, eu próprio e tantos outros, será que se a gente fosse candidato a deputado federal nas próximas eleições, a gente ganharia as eleições? Fica a pergunta aí para quem está nos assistindo. Porque eu gostaria muito de ser contrariado, na minha percepção. Ainda, infelizmente, imagino que no próximo ano, quem vai ganhar as eleições é quem tem dinheiro. Como eu não tenho. Você acha que o sistema contribui para que haja essa corrupção envolvendo a política? Claro. Quando os interesses diretos, a descrença na classe política, os interesses diretos predominam, por exemplo, a ajuda do papel de água e da luz, do aluguel, da promessa do emprego, e isso funciona nas eleições, infelizmente esse voto deixa de ser um voto cidadão, de transferência e de constituição de poder para ser um elemento de corrupção do poder político. Então, que parte também do eleitor? Claro. Para mim, o problema central está na fonte, e essa é uma questão histórica e cultural, e não se resolve uma mudança de postura cultural da noite para o dia. Eu lembro que no passado, o voto chamado voto de cabresto, ele era muito mais puro que o voto de hoje, porque os coronéis, pelo menos, tinham um lado. Um era PSD, outro era o DN, hoje não. Hoje você não vê as pessoas vinculadas a um líder. Claro, Lula é um grande líder. Eu acho que todo país do mundo gostaria de ter Lula como líder.
mas infelizmente resolveram sepultá-lo como líder. Mas a história não deixará ser sepultado. Mas o certo é que na hora do voto, com exceção desses líderes exponenciais, como eu coloquei, o processo do voto está muito sofrido lá na base, na fonte do poder. E aí, se as eleições, no próximo ano, a gente tivesse um grau de certeza que eu e Renato poderíamos nos apresentar ao eleitor com essa plataforma, esse conjunto de ideias, pensamos diferente, ele tem uma visão sobre a reforma trabalhista, eu tenho outra, mas o eleitor nos mandasse para o Congresso para a gente fazer o debate e aprimorar a legislação, aí nós poderíamos estar encontrando os caminhos novos dessa caminhada. Eu sempre cito o Tiago de Mello, né? Não é preciso fazer novo caminho. Nós somos brasileiros, amamos esse país, é só preciso encontrar uma nova forma de caminhar na política. Mas eu não estou seguro se essa nova forma de caminhar vai surgir agora. Se eu tivesse, eu digo com muita convicção, eu iria servir ao meu país. Eu seria candidato a deputado federal. Alguém pode dizer, mas Jeová, por que você não vai? Porque hoje eu não tenho R$1 para gastar numa eleição. E se não tenho, não creio na minha eleição. Porque se eu criasse, eu iria. Aí voltando para a sua pergunta objetivamente. O Congresso não tem condições de fazer as reformas. O Brasil precisa de reforma. Eu defendo uma reforma para a Previdência. Defendo. Mas não é a proposta que está aí. A proposta que está aí não aumenta a receita, só retira dinheiro, só retira benefício dos mais pobres, só corta direitos dos mais humildes. Chegaram ao ponto de propor a extinção da pensão das viúvas. Ainda bem que recuaram. Chegaram ao ridículo de extinguir a aposentadoria do agricultor, Renato. Os agricultores não podem pagar diretamente uma contribuição para a Previdência. O agricultor que eu falo aqui não é do agronegócio, não. Estou falando do agricultor, da agricultura familiar. 5 membros numa casa, R$250. Quem é que tem, principalmente no sertão, na seca dessa, R$250 para pagar de INSS, pensando na aposentadoria? Ninguém. Eu perguntei lá em Tavares, quem está aqui que é agricultor? 80% levantou a mão, tem uns 800 trabalhadores lá. Eu perguntei, agora levanta a mão, quem pode pagar R$50 por mês? Ninguém. Ninguém levantou a mão. Então, a forma de extinguir, essa forma serve? Não. Agora, tem que mudar o financiamento da Previdência, tem que taxar as grandes fortunas. Esse debate o Congresso tem que fazer, mas outro Congresso. Deputado Renato Gadelha. Não, a reforma das Previdências, a pergunta era no sentido de que a votação que aconteceu está valendo ou não. Eu fiz uma digressão muito longa aí. Eu entendo que está. Agora, acho que não deva continuar em votação essas reformas, porque esse Congresso está sem legitimidade, até que se apure esses nomes todos, faça uma depuração no Congresso, quem não tiver culpa pode permanecer votando. Agora, quem tiver culpa, lamentavelmente, não vai poder votar, porque está comprometido na base. O sistema aí promove a corrupção. Para se eleger eu e Jeová, eu gostaria também de ser deputado federal, desde que a eleição não tivesse dinheiro. Porque esse é o grande problema. A corrupção, ela dessa forma, desiguala a eleição. Nós vamos competir com os que estão cheios de recursos de origem diversas e, como dizia Alcides Carneiro, a política gosta da verba e não do verbo, certo? Por isso é que deixou mais cedo, porque não adianta. É um sistema carcomido que vem há muito tempo e que eu acho que, concordo, vai aumentar, porque o povo vai dizer, os políticos estão cheios de dinheiro, não vamos separar não, estão cheios de dinheiro e está na hora da gente receber o devido. Mas, de toda forma, o Congresso teve a oportunidade de fazer uma reforma política e preferiu fazer uma mini-reforma eleitoral, né? Eu queria perguntar aos dois deputados, só para a gente concluir, porque o nosso tempo já está se esgotando de maneira concisa, se a corrupção, nesse nível que está externado para todo o país, se ela é novidade ou novidade é a divulgação da corrupção? Não, a administração sempre aconteceu. Uma vez, um senador inglês disse, nós não inventamos, vocês não inventaram a corrupção, o Brasil não inventou a corrupção, o Brasil inventou a impunidade. Agora estão sendo punidos, pelo menos isso, em parte, estão sendo punidos. A corrupção sempre existiu, porque ela é inerente ao cidadão. Não é o governo que me torna corrupto, não é isso ou aquilo.
É uma condição minha. Se eu não me corromper e se os outros não se corromperem, a coisa vai muito certo. Sempre existiu, agora em níveis muito menores. O que se está vendo hoje é um absurdo. Juscelino Kubitschek construiu Brasília. Você imagina a construção de Brasília hoje nesse sistema, como seria a corrupção? Pelos modos do Mané Garrincha, fechava o Brasil, né? Pois é, só o estádio de futebol. Juscelino Kubitschek, quando morreu, o inventário dele foi publicado, ele ficou com um sítio em Lusiânia, não é uma fazenda não, era um sítio de 170 hectares, uma fazendola, vamos dizer, e um apartamento em Copacabana. E mais nada. Agora você imagine se vocês fossem construir Brasília hoje com essa situação. Qual seria o grau de corrupção? Deputado Jeová Campos, qual é a sua opinião? O que é a novidade? A corrupção ou a divulgação da corrupção? Eu estou assustado com a dimensão da corrupção. Nunca foi novidade na história, como eu disse na minha primeira participação, a história da formação moral no Brasil é extremamente violenta e, em regra, sempre contra os menores, contra os mais humildes. Quem mais padece nesse patamar, nessa conjuntura atual, nesse momento, são os desempregados. Essa crise política arrastou a economia para um processo excessivo extremamente grave. Quem está pagando a conta é o povo. Ainda vem essas propostas todas de reformas para torar no colo dos mais pobres. Eu, particularmente, entendo que nós estamos vivendo um momento muito grave. Eu estou com medo. Eu nunca não sou muito medroso não, Renato. Mas eu estou com medo da gente não encontrar a saída certa, o melhor caminho. Esses grupos poderosíssimos, principalmente esses grupos da mídia, impor um caminho que não é o caminho que o povo brasileiro merece. Por isso, o defensor fora Temer, eleições diretas já, para que haja a retomada do processo democrático no Brasil. E, quiçá, que fosse eleições gerais. Esse Congresso precisa ser reoxigenado, renovado, reconstruído, porque ele está desmoralizado. A Câmara dos Deputados é a casa do povo. E o povo está sem representação legítima na sua essência. Deputados, muito obrigada pela participação aqui no Em Discussão e a gente volta uma outra oportunidade para falar sobre um outro tema. A discussão de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada por sua audiência e voltamos na próxima edição falando sobre outro tema polêmico aqui na TV Assembleia. Até lá!